Bom dia a todos. A partir de hoje, vamos dar início ao nosso curso de Química Orgânica. No entanto, a aula de hoje vai ser mais uma revisão de assuntos da Química Geral, mais especificamente a parte de hibridização e a parte de geometria molecular, que são assuntos que precisamos entender bem para começar a parte de Química Orgânica. Bom, então, vamos lá. O primeiro tópico que vamos revisar no vídeo de hoje é exatamente a parte de ligação química, que é um assunto que todos vocês viram lá na Química Geral. Lá na Química Geral, vocês estudaram três tipos de ligações químicas. A primeira ligação estudada foi a ligação iônica. Lembrando que a ligação iônica é uma ligação que ocorre através da transferência de elétrons entre os átomos. E a ligação iônica ela é realizada a partir de um metal mais um metal. Lembrando que o metal ele tem tendência de doar elétrons, enquanto o metal tem tendência de receber elétrons, caracterizando uma ligação eletrovalente. A segunda ligação foi uma ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação que ocorre entre metais. Lembrando que a ligação covalente é uma ligação que ocorre através do compartilhamento de elétrons. E, por fim, a ligação metálica. Como o próprio nome sugere, a ligação metálica é uma ligação característica de um metal. Lembrando que a ligação metálica ela pode ser explicada através do modelo do mar de elétrons. Ou seja, você tem cátions de um metal dispersos numa quantidade muito grande de elétrons, num mar de elétrons, no caso. Bom, a ligação que vamos focar no vídeo de hoje, nas aulas de Química Orgânica, é exatamente a ligação do tipo covalente. A ligação covalente ela está presente nos compostos orgânicos e, só relembrando o conceito, a ligação covalente ela ocorre entre os átomos através do compartilhamento de pares de elétrons. Bom, esse gráfico aqui ele é um gráfico utilizado para representar como ocorre uma ligação química, tá? Através da teoria da ligação de valência. Bom, inicialmente considere a molécula de H2. A molécula do gás hidrogênio é uma molécula diatômica homonuclear. Então, esse gráfico é um gráfico que está mostrando um perfil de energia. Bom, nesse eixo Y você tem a energia potencial do seu sistema, da ligação química, enquanto nesse outro eixo, o eixo X, você tem a distância internuclear, a distância entre os dois átomos em questão. Como estamos focando na molécula de H2, essa distância internuclear ela corresponde à distância entre os núcleos de cada átomo de hidrogênio. Esse gráfico ele mostra o seguinte: inicialmente você tem dois átomos de hidrogênio a uma distância muito grande. Como esses dois átomos eles estão a uma distância muito grande, não é observada nenhuma sobreposição entre esses dois átomos e também não é observada nenhuma força de atração. Quando esses átomos começam a se aproximar, você vai notando alguma sobreposição entre os átomos e vai notar também que surge uma força fraca de atração. Quando você aproxima mais ainda esses átomos, nesse ponto você tem a máxima atração entre os átomos de hidrogênio a uma distância de 74 picômetros. Nessa distância de 74 picômetros entre os átomos, dá para notar que a atração entre os mesmos é máxima e a energia do sistema é mínima. Ou seja, nesse ponto você estabeleceu uma ligação química entre os átomos de hidrogênio. Se você insiste em aproximar esses átomos mais ainda, a energia do sistema começa a subir, porque vai surgir uma força de repulsão entre esses dois átomos. Então, esse perfil ele mostra a formação de uma ligação química. Você vai aproximando os átomos, a sua energia vai diminuindo até que chega um poço de energia mínima. Esse poço de energia mínima é quando se estabelece a ligação química entre os dois átomos. Se essa distância diminuir mais ainda, a energia tende para o infinito, devido à força de repulsão que vai surgir entre os dois átomos. O que eu acabei de falar está representado no esquema aqui de lado. Na distância de 74 picômetros entre os dois átomos de hidrogênio, você tem uma ligação mais forte, tá? Você tem uma ótima sobreposição entre os átomos de hidrogênio e você tem a menor energia. Lembrando que os átomos eles se ligam para adquirir um estado de maior estabilidade, portanto, um estado de energia mais baixa, né? Ou seja, eles se ligam para adquirir um estado de maior estabilidade.
Bom, para a gente entender a parte de hibridização, precisamos revisar, antes de tudo, o que são os orbitais atômicos. Lembrando que a definição de orbital, que todos viram lá na química geral, o orbital é uma região do espaço onde você tem a máxima probabilidade de encontrar o elétron. E os orbitais atômicos, eles são designados pelas letras S, P, D e F. Bom, tem uma tabela que eu acredito que todos vocês lembram dela, que essa tabela você vê quando está estudando a parte de números quânticos, principalmente quando você vai calcular lá o número quântico magnético e o número quântico de spin. Bom, lembrando essa tabela, o que é que significa ela? Por exemplo, se você está no subnível S, o subnível S, você tem apenas um orbital que corresponde a esse subnível. Lembrando que a representação do orbital, de uma forma esquemática, ele é representado por um quadradinho. Se você está no subnível P, você tem 3 orbitais. No subnível D, 5 orbitais, enquanto no subnível S, 7 orbitais. Lembrando que cada orbital, cada quadrado desse, ele suporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Lembrando do princípio da exclusão de Pauli. Então aqui você tem S2, você tem P6, D10, F14. A quantidade máxima de elétrons por cada subnível. Que vocês viram isso lá no diagrama de distribuição eletrônica. Bom, subnível S tem apenas um orbital, subnível P, 3 orbitais. Eu quero que vocês foquem somente nos orbitais do tipo S e nos orbitais do tipo P, pelo menos por enquanto. Cada orbital desse ele tem uma forma. O orbital S, tá? Ele tem uma forma esférica, enquanto os 3 orbitais do tipo P eles têm a forma de um halteres. Lembrando, como aqui você tem 3 orbitais P, aqui você tem 3 formas diferentes. Esses orbitais eles são chamados de Px, Py e Pz. Px, Py e Pz é exatamente a orientação em que o orbital está no sistema de eixo cartesiano. Lembrando, orbital Px, o orbital se orienta ao longo do eixo x, Py e Pz. Se você combina esses 3 orbitais em um mesmo eixo, você tem a formação dessa figura. Tá? Lembrando que esse orbital é o orbital Px, orbital Py e orbital Pz. Essa combinação de orbitais vamos utilizar bastante quando entrarmos na parte de hibridização. Bom, a teoria de ligação de valência ela descreve basicamente 2 tipos de ligações. Lembrando que lá na parte de química geral, vocês chamavam de ligações simples, duplas ou triplas. Essas ligações simples, duplas ou triplas, vamos dar um nome um pouco diferente a elas, como prevê a teoria da ligação de valência. Bom, a teoria da ligação de valência ela prevê 2 tipos de ligações, que são as ligações do tipo sigma e as ligações do tipo π. Essas ligações elas vão depender do tipo de orbitais que vão interagir. A ligação sigma é uma ligação que ela vai ocorrer através do recobrimento frontal entre os orbitais. Você pode chamar de recobrimento, você pode chamar de interpenetração, você pode chamar de overlap. Bom, eu costumo falar o termo recobrimento. Então, como ocorre uma ligação sigma? Se você notar nessa primeira figura, você tem 2 orbitais do tipo S. Lembrando que o orbital S ele possui uma forma esférica. Bom, cada orbital S está com um elétron. Se você aproxima esses 2 orbitais ao longo do mesmo eixo, frontalmente, eles vão se recobrir. Quando esses 2 orbitais se recobrem, ele forma o que chamamos de uma ligação do tipo sigma. Então, a ligação sigma ela pode ser formada inicialmente a partir do recobrimento de 2 orbitais do tipo S. Outro caso da formação da ligação sigma é se você toma um orbital do tipo S e um orbital do tipo P. Bom, esses orbitais eles estão ao longo do mesmo eixo. Quando eles se recobrem de forma frontal, eles também formam a ligação do tipo sigma.
E essa ligação do tipo sigma, ela ocorreu entre um orbital S, semi-preenchido, e um orbital P, também semi-preenchido. Lembrando que eles se recobriram de frente, o recobrimento é frontal. No terceiro caso, você pode ter o recobrimento de dois orbitais do tipo P. Se você notar, esses orbitais que estão paralelos, esse e esse, são os orbitais do tipo Px. Esses orbitais na horizontal, ao longo do mesmo eixo, são dois orbitais do tipo Pz. Então, note que eles estão ao longo do mesmo eixo, eles se aproximam e se recobrem. Quando eles se recobrem, também é formada uma ligação do tipo sigma, sendo que essa ligação do tipo sigma é formada através do recobrimento frontal de dois orbitais do tipo P. Bom, de acordo com as figuras, você pode ter uma ligação sigma SS, recobrimento de dois orbitais do tipo S. Você pode ter o recobrimento, você pode ter uma ligação do tipo sigma SP, recobrimento de um orbital S com um orbital P, lembrando, recobrimento frontal. Ou você pode ter uma ligação sigma através do recobrimento frontal de dois orbitais do tipo P. Então, sigma SS, sigma SP e a ligação sigma PP. Para exemplificar a formação da ligação sigma, inicialmente vamos explicar a formação da ligação sigma entre dois átomos de hidrogênio para formar a molécula de H2, tá? E a formação da molécula de F2. Bom, inicialmente, vamos considerar tanto a distribuição eletrônica do hidrogênio como do flúor. Lembrando, a distribuição eletrônica do hidrogênio, um S1. Lembra, no subnível S você tem apenas um único orbital do tipo S, como você tem um elétron, esse elétron ele é acomodado no orbital. No caso do flúor, que tem número atômico 9, a distribuição é 1s2, 2s2, 2p5. Lembrando que 2s2, 2p5 é a camada de valência do átomo de flúor. Bom, no subnível S, você tem apenas um orbital, enquanto no subnível P você tem 5 orbitais. Fazendo a distribuição dos elétrons nesses orbitais, você tem 2 elétrons no orbital 2s e você tem 5 elétrons no orbital 2p. Bom, no caso do átomo de hidrogênio, você tem 2 hidrogênios, cada um com um elétron. Quando esses dois átomos de hidrogênio eles se recobrem de forma frontal, eles formam a molécula de H2 através de uma ligação sigma. Lembrando que esses dois orbitais eles são do tipo S e eles estão se recobrindo frontalmente. No caso da molécula de F2, note que o elétron desemparelhado, ou seja, aquele elétron que vai realizar a ligação química, ele está localizado em um orbital do tipo P. E lembrando que os orbitais P's ele tem a forma de um halteres. Então, o que é que acontece? O primeiro orbital do flúor, que é um orbital, aliás, o orbital de um átomo de flúor, que é o orbital 2p, ele vai interagir, se recobrir com outro orbital presente no flúor. Esse orbital ele tem esse elétron aqui desemparelhado. Quando eles se recobrem frontalmente, eles formam também uma ligação do tipo sigma. O último exemplo é com relação à molécula de HF. O hidrogênio ele vai se ligar ao átomo de flúor. Lembrando que o hidrogênio ele interage através do orbital do tipo S, enquanto o flúor ele vai interagir através do orbital P. Quando o hidrogênio se recobre com flúor frontalmente, ele forma outra ligação sigma, e essa ligação sigma está presente exatamente na molécula de HF. Então, interação entre dois orbitais S, interação entre dois orbitais P frontalmente, interação entre um orbital S e um orbital P. Lembrando, recobrimento frontal entre o orbital S e o orbital P, também você tem a formação de uma ligação do tipo sigma. A segunda ligação que vamos estudar é a ligação do tipo π. A ligação do tipo π ela ocorre através do recobrimento lateral entre os orbitais. Bom, considere essa figura que você tem dois orbitais do tipo px e esses orbitais eles estão laterais.
Bom, quando esses orbitais eles se aproximam ao longo desse mesmo eixo, ocorre o recobrimento. Lembrando que esse recobrimento é um recobrimento lateral, eles estão paralelos entre si. E quando ocorre esse recobrimento lateral, em vez da formação de uma ligação sigma, você vai ter a formação de uma ligação do tipo π, tá? Então, a ligação do tipo π ela é formada a partir de dois orbitais do tipo p. Essa interação ela fica mais clara quando você observa essa figura aqui ao lado. Você tem dois orbitais do tipo P paralelos. Quando eles se recobrem, ele forma uma ligação do tipo π. De uma forma mais resumida, podemos estabelecer a seguinte correspondência. Se você tem uma ligação simples, essa ligação simples ela sempre vai ser chamada de uma ligação do tipo sigma. Já uma ligação dupla, você vai ter a formação de uma ligação sigma e uma ligação π. Uma ligação do tipo tripla, você vai ter uma ligação sigma e duas ligações do tipo π. A sigma é sempre a primeira ligação formada entre os átomos. A π é a segunda ou a terceira ligação que se forma através do recobrimento dos orbitais. A ligação sigma é uma ligação mais forte, enquanto a ligação π ela é uma ligação mais fraca. Bom, como já vimos a parte de ligações sigmas e de ligações do tipo π, podemos começar a falar um pouco sobre hibridização. Então, o que é esse fenômeno de hibridização? A hibridização ela serve para explicar a formação de algumas moléculas que a teoria do octeto não consegue explicar. E aí, a hibridização ela vai consistir na combinação de orbitais atômicos, s, p, d ou f, para você gerar orbitais do tipo híbridos. O que é que acontece? Se você, por exemplo, combina um orbital do tipo S e um orbital do tipo P, você está combinando dois orbitais atômicos. Na combinação desses dois orbitais, vão surgir dois novos orbitais, onde eles não vão ser nem orbitais do tipo S nem orbitais do tipo P. Esses orbitais que vão surgir vão ser uma combinação entre esses dois que foram combinados no fenômeno da hibridização. Bom, o primeiro tipo de hibridização que vamos estudar é exatamente a hibridização do tipo sp. A hibridização do tipo sp ela está presente na molécula do hidreto de berílio, que é o BeH2. Bom, a fórmula estrutural, a estrutura do hidreto de berílio é uma estrutura desse tipo. Lembrando que o berílio ele tem um número atômico 4, então a configuração eletrônica do berílio é a configuração S2, 2S2. Lembrando que 2S2 é a camada de valência do berílio, a camada mais externa. E a camada de valência do berílio ela tem 2 elétrons. Bom, pegando essa configuração e distribuindo em orbitais, você vai ter essa seguinte configuração. No subnível S, você tem apenas um único orbital, e esse orbital está completo, porque você tem 2 elétrons. O orbital 2, o subnível 2p, está vazio. Aqui você pode notar que a distribuição, se continuasse, ficaria da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3, 4, 5 até 6. Sendo que o orbital 2p está vazio. Então, de acordo com essa configuração, o berílio ele tem 2 elétrons na camada de valência e os seus 2 elétrons eles estão emparelhados. Então, como esses 2 elétrons eles estão emparelhados, o berílio, de acordo com essa configuração, não seria capaz de fazer duas ligações como está exemplificado nessa molécula. Então, como podemos explicar as duas ligações realizadas pelo berílio? O que ocorre no fenômeno da hibridização é que um elétron que está no subnível, no orbital S, ele vai ser promovido para o orbital P, ficando exatamente essa configuração. Então, agora você tem 2 elétrons desemparelhados, onde esses 2 elétrons desemparelhados, eles indicam as duas ligações que o berílio ele pode realizar. Então, note o seguinte, para realizar essa hibridização, essa promoção, essa mistura de orbitais, você necessitou de um orbital do tipo S mais um orbital do tipo P, esses 2 orbitais aqui. Então, você originou 2 orbitais do tipo
sp. Quando você combina um orbital do tipo S com um orbital do tipo P, vão ser gerados dois novos orbitais, onde esses dois novos orbitais eles não vão ser nem do tipo S e nem do tipo P. Eles vão ser dois orbitais do tipo sp. Bom, esquematicamente podemos representar da seguinte forma. Lembra, o orbital S tem uma forma esférica, enquanto o orbital P ele tem a forma de um halteres. Se você combina um orbital do tipo S com um orbital do tipo P, você está combinando dois orbitais atômicos, então vão ser formados dois orbitais do tipo híbridos sp. Se você combina esses dois orbitais, você tem a formação dessa figura. Lembrando que essa figura representa os dois orbitais sp combinados em um único sistema de eixo cartesiano, e esses dois orbitais eles são caracterizados por esses dois lóbulos, tá? Que você vê nessa figura. Esses dois lóbulos eles formam entre si um ângulo de 180 graus. Bom, para você esquematizar, para observarmos a formação da molécula do hidreto de berílio, você pode imaginar o seguinte: você tem a combinação de dois orbitais sp presentes no berílio com dois átomos de hidrogênio. Então você vai ter o recobrimento do orbital sp com um orbital s do hidrogênio e o outro orbital s do outro hidrogênio. Quando tem esse recobrimento, você forma a molécula do hidreto de berílio. Lembrando que a molécula do hidreto de berílio, os seus átomos estão no mesmo plano, eles formam entre si o ângulo de 180 graus, e a molécula do hidreto de berílio é uma molécula do tipo linear. O segundo tipo de hibridização é a hibridização do tipo sp2. Utilizando o mesmo raciocínio anterior, para você identificar uma hibridização do tipo sp2, é só você combinar um orbital do tipo S com dois orbitais do tipo P. Bom, vamos ver por partes. Isso aqui é a molécula do tricloreto de boro, tá? Esse átomo cinza aqui do meio é o átomo de boro, enquanto os átomos verdes eles representam os átomos de cloro. Bom, a configuração eletrônica do boro, o boro tem número atômico 5, ele tem a configuração 1s2, 2s2, 2p1. Lembrando que essa camada aqui é a camada de valência do boro, 2s2, 2p1. O boro ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Essa camada de valência, quando ela é representada na forma de orbitais, você tem essa configuração. O orbital S tem 2 elétrons com spins opostos, enquanto os orbitais do tipo P têm apenas um único elétron. Bom, de acordo com essa configuração, o boro tem apenas um elétron desemparelhado, então ele só poderia realizar uma ligação, sendo que nesse composto, o boro está realizando 3 ligações químicas. Então, o que é que acontece? Esse elétron ele vai ser promovido do orbital 2s para o orbital 2p, obtendo essa nova configuração. Bom, agora você tem 3 elétrons desemparelhados, e os 3 elétrons desemparelhados eles indicam que o boro ele pode realizar 3 ligações químicas. Lembrando, para fazer essa combinação entre os orbitais do tipo S e do tipo P, você necessitou de um orbital do tipo S e 2 orbitais do tipo P. Então você vai ter a formação de 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Você combinou 3 orbitais atômicos e formou 3 orbitais híbridos. Os 3 orbitais atômicos é um orbital do tipo S mais 2 orbitais do tipo P. Por isso que a hibridização ela é chamada de uma hibridização sp2. Bom, representando esquematicamente essa configuração, essa hibridização, podemos ter a seguinte representação. Você está combinando um orbital do tipo S com 2 orbitais do tipo P. Como estão sendo combinados aqui 3 orbitais atômicos, você vai ter a formação de 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Se você combina esses 3 orbitais híbridos em um único sistema de eixo cartesiano, você tem a formação dessa figura. Então, os 3 orbitais híbridos do tipo sp2, eles são planos e entre si, entre os seus lóbulos, tem a formação de um ângulo de 120 graus.
A formação da molécula do BCl3 ela pode ser explicada da seguinte forma. Você tem 3 orbitais híbridos do tipo sp2, lembrando que os 3 orbitais híbridos do tipo sp2 eles são do boro. E o cloro, a distribuição eletrônica do cloro, essa distribuição, o cloro ele vai se ligar a partir do orbital P, lembrando que o orbital P ele tem a forma de um halteres. Então, cada orbital sp2 ele vai se ligar a um orbital P do cloro, tendo a formação dessa estrutura. Então, aqui você tem a estrutura do BCl3. Lembrando que o ângulo de ligação entre esses átomos é um ângulo de 120 graus. Bom, se você observar essa ligação, assim como as outras, já que elas são iguais, essa ligação aqui ela vai ser uma ligação do tipo sigma, tá? Porque ela foi uma ligação formada a partir do recobrimento frontal entre os orbitais. E essa ligação sigma é uma ligação do tipo sp2p. Lembrando que o átomo de cloro ele se liga através do orbital P. Bom, a estrutura do tricloreto de boro é uma estrutura desse tipo, tá? Lembrando que os átomos de boro eles são distribuídos dessa forma e entre eles é formado um ângulo de 120 graus. E a molécula do tricloreto de boro é uma molécula que apresenta geometria trigonal plana. Bom, também temos a hibridização sp3 que está presente na molécula de CH4, na molécula de metano, utilizando o mesmo raciocínio. Para você ter uma hibridização do tipo sp3, você vai precisar combinar um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P. Então, mesmo procedimento. O carbono ele tem número atômico 6, então a configuração eletrônica do carbono está representada no S2, 2S2, 2P2. Lembrando que 2S2, 2P2 é a camada de valência do carbono. Bom, a camada de valência do carbono pode ser representada dessa forma, onde você tem o orbital S totalmente preenchido e o orbital P apenas com 2 elétrons, ele tem apenas 2 elétrons desemparelhados. Como essa configuração tem apenas 2 elétrons desemparelhados, o carbono ele só deveria fazer 2 ligações, mas nesse composto percebemos que o carbono ele realiza 4 ligações com os átomos de hidrogênio. Então, o que é que ocorre? Um elétron do orbital S ele vai ser promovido para esse orbital P vazio, ficando essa nova configuração. Como o carbono ele possui agora 4 elétrons desemparelhados, ele pode realizar as 4 ligações observadas na molécula de CH4. Bom, essa hibridização ela foi feita combinando um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P. Como você está combinando 4 orbitais atômicos, você vai obter 4 orbitais do tipo híbridos. E esses orbitais eles vão ser do tipo sp3. Lembra a combinação de um orbital S com 3 orbitais P. Esquematicamente, essa hibridização pode ser representada dessa forma. Você está combinando um orbital S com 3 orbitais P, 4 orbitais atômicos no total, e você está originando 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Combinando esses 3 orbitais, você vai ter essa forma. Esses 4 orbitais híbridos ele possui 4 lóbulos e esses lóbulos eles ocupam o vértice de um tetraedro. Lembrando que um tetraedro é uma figura espacial que tem 4 faces. Bom, a molécula de CH4 ela pode ser representada através dos orbitais dessa forma. Você tem os 4 orbitais sp3 do carbono e cada lóbulo desse ele está se recobrindo com o orbital 1s de cada hidrogênio, formando a molécula de CH4. Essa figura aqui é a figura do tetraedro que eu falei no slide anterior. É um poliedro que tem 4 faces. Bom, esquematicamente a molécula de CH4 pode ser representada dessa forma, onde você tem o carbono no centro e você tem os 4 hidrogênios ocupando os vértices de um tetraedro, e o ângulo de ligação dessa molécula é um ângulo de 109,5 graus. Se você quer ser mais específico com o ângulo, esse ângulo aqui você pode
ele pode ser, ele tem um valor mais exato de 109 graus e 28 minutos. O penúltimo tipo de hibridização é da molécula de PF5, o pentafluoreto de fósforo. Bom, aqui eu vou resumir um pouco o slide. Bom, o fósforo na camada de valência ele vai ter essa configuração no estado fundamental. Quando você faz a distribuição eletrônica do fósforo, a camada de valência do fósforo vai terminar em 3s2, 3p3. Bom, o fósforo aqui ele está ligado a 5 átomos de flúor. Como o fósforo está ligado a 5 átomos de flúor, significa que o fósforo nesse composto está realizando 5 ligações. No estado fundamental, como você tem apenas 3 elétrons desemparelhados, essa configuração está dizendo que o fósforo só é capaz de realizar 3 ligações e não 5, como é mostrado nessa molécula. Bom, o que é que acontece para o fósforo realizar essas 5 ligações? Novamente o fenômeno da hibridização. Um elétron ele vai ser promovido do orbital 3s para esse orbital 3d que está vazio, daqui para cá. Se você notar essa configuração, depois da promoção do elétron, você pode observar que temos agora 5 elétrons desemparelhados, e esses 5 elétrons desemparelhados, ele significa que o fósforo pode fazer 5 ligações. Bom, para fazer para você nomear essa hibridização você precisou de um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P e um orbital do tipo D. Como você combinou 5 orbitais atômicos, você vai obter 5 orbitais híbridos do tipo sp3d. Lembra, porque sp3d você utilizou na mistura de orbitais um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P e um orbital do tipo D, formando 5 orbitais híbridos do tipo sp3d. Esses orbitais eles têm essa forma, tá? Notando que aqui você tem 5 orbitais do tipo híbrido, isso aqui são os lóbulos dos orbitais, e essa é a geometria do pentacloreto de fósforo. Essa geometria é uma geometria bipiramidal. O último tipo de hibridização ela vai ser observada na molécula do SF6, o hexafluoreto de enxofre. Lembrando, o hexafluoreto de enxofre ele apresenta uma hibridização do tipo sp3d, então utilizando o mesmo raciocínio, para você ter essa hibridização, você precisa combinar um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P e 2 orbitais do tipo D. Bom, se você faz a distribuição eletrônica do enxofre, o enxofre no estado fundamental ele vai ter essa configuração. Lembrando, a camada de valência do enxofre vai ser 3s2, 3p4. De acordo com essa configuração, o enxofre pode fazer 4 ligações. Aliás, desculpe, pode fazer apenas 2 ligações. Sendo que nessa molécula o enxofre está fazendo 6. O enxofre está ligado a 6 átomos de flúor. Bom, o que é que acontece? Hibridização novamente. Inicialmente, um elétron do orbital 3s ele é promovido para esse primeiro orbital 3d vazio, e depois um elétron do orbital 3p ele é promovido para o outro orbital 3d também vazio, obtendo essa configuração com 6 elétrons desemparelhados. Como você tem 6 elétrons desemparelhados, o enxofre ele realiza as 6 ligações que estão nesse composto. Bom, essa mistura de orbitais ela foi realizada a partir de um orbital S, 3 orbitais do tipo P e 2 orbitais do tipo D. Você combinou 6 orbitais atômicos para originar 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2. Bom, a forma desses 6 orbitais híbridos está representada aqui embaixo. Lembrando que esses 6 orbitais eles têm 6 lóbulos, como está representado na figura. E, por fim, você tem a molécula de SF6. E a molécula de SF6 ela possui uma geometria do tipo octaédrico. Bom, como resumo, podemos observar essa seguinte tabela, onde ela está mostrando o tipo de hibridização de cada átomo e também ela mostra
as geometrias, né, de algumas moléculas que tem como exemplos nessa última coluna. Então, por exemplo, quando você combina dois orbitais, um S e um P, você tem a formação de dois orbitais híbridos do tipo sp. Quando você está combinando três orbitais atômicos, você está gerando três orbitais híbridos do tipo sp2. Você aqui está combinando quatro orbitais atômicos, um S e 3p, combinando quatro orbitais atômicos, você origina quatro orbitais híbridos do tipo sp3. Bom, essa hibridização sp, ela caracteriza uma geometria linear, como vimos na molécula do fluoreto de berílio. A hibridização sp2, você tem esses três lóbulos no mesmo plano, o que caracteriza uma geometria trigonal plano ou planar. Os quatro orbitais híbridos sp3, cada um ocupa um vértice de um tetraedro, o que caracteriza uma geometria do tipo tetraédrica. Aqui você está combinando 5 orbitais atômicos para obter 5 orbitais híbridos do tipo sp2, formando uma geometria bipirâmide trigonal. Sim, os ângulos da geometria bipirâmide trigonal ou bipiramidal são ângulos de 90, tá certo? E ângulos de 120 graus. E por último, você está combinando 6 orbitais atômicos para obter 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2. E os ângulos entre esses orbitais são ângulos retos, né? Ângulos que têm um valor de 90 graus. Bom, existe uma forma bem simples de você determinar a hibridização de um átomo, tá? É só você observar a seguinte coisa. Você vai observar o átomo central, tá certo? Você vai identificar o átomo central e você vai contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Como, por exemplo, se ao redor do átomo central tiver apenas duas nuvens eletrônicas, a hibridização vai ser sp. 3 nuvens eletrônicas sp2, 4 nuvens eletrônicas sp3, 5 nuvens eletrônicas sp3d, 6 nuvens eletrônicas sp3d2, tá certo? Bom, então aqui tem alguns exemplos para determinarmos a hibridização de cada átomo central. No caso da água, vamos determinar a hibridização do oxigênio na água. No caso da amônia, a hibridização do nitrogênio. No caso do trifluoreto de boro, a hibridização do boro. E no caso da molécula de formaldeído, vamos determinar a hibridização do carbono nessa molécula. Bom, então vamos lá. O átomo central aqui é o oxigênio. Então, quantas nuvens eletrônicas você tem ao redor do átomo central? Você tem uma nuvem eletrônica, essa ligação química representa uma nuvem, duas nuvens eletrônicas, e cada par de elétrons desse representa uma nuvem. 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas. Como você tem 4 nuvens eletrônicas, a hibridização do oxigênio na água é do tipo sp3. No caso da amônia, o átomo central aqui é o nitrogênio. Quantas nuvens eletrônicas você tem ao redor do nitrogênio? Você tem uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas. Como você tem 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, o nitrogênio também está hibridizado em sp3. No caso do trifluoreto de boro, o átomo central é o boro. Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas significa que o boro está hibridizado em sp2. No caso do carbono, veja, uma ligação dupla ou tripla também ele representa apenas uma nuvem eletrônica. Tá? Então aqui você tem uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas significa que o carbono tem uma geometria o quê? sp2. Ok? Bom, espero que tenha ficado clara a aula de hoje, o vídeo de hoje, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Abraço a todos.